Muito bem, estamos começando o nosso programa BH Todo Dia aqui no canal Viver Brasil. Muito obrigado pela sua audiência e eu começo sempre dizendo o seguinte, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite, boa madrugada para você que é da madrugada e fica acompanhando a gente. Sabe por que eu falo isso? Dois motivos. Primeiro, nosso programa tem vários horários alternativos dentro da programação do canal Viver Brasil, na net, mas nós estamos no YouTube. E na internet, né, gente, vamos combinar, você pode estar no Japão, você pode estar em qualquer lugar desse mundo assistindo a gente a qualquer horário. Então, muito obrigado mesmo pela sua audiência. E hoje a gente tem assuntos bem interessantes aqui no BH Todo Dia. Carnaval passou, chega quarta-feira de cinzas, né, começa também a campanha da fraternidade, mas começa uma renovação, né, um novo período e a gente vai falar sobre isso. E tem também um outro assunto interessantíssimo, memória afetiva. Será que os objetos têm uma memória afetiva? Será que os doces têm uma memória afetiva? Eu estou provocando mesmo você que está acompanhando, porque daqui a pouco eu vou te apresentar as convidadas e o nosso convidado de hoje. Mas agora, maestro! Chegou a hora, roda a vinheta. Início do programa, eu te chamo para o meu Instagram, vamos nos conhecer um pouco melhor, trocar algumas ideias. Vai lá no @elias.sunshine. É Sunshine mesmo, sol nasce para todos e todas, então Sunshine para você, tá bom? Nosso canal Viver Brasil tem várias redes sociais e eu destacaria uma delas, o Instagram do canal Viver Brasil. Lá tem foto, tem imagens em movimento, lá também tem as novidades do canal. Nós comemoramos agora 1 ano, em janeiro. Então tem muita coisa que vai acontecer ainda nesse ano de 2023, tá bom? Mas tem um detalhe lá que todo mundo tem curiosidade. Conhecer os bastidores de uma emissora de televisão. E aí você vai descobrir que sem fita crepe não tem televisão no Brasil. Tá combinado? Eu preciso mandar um alô especial para cidades que nos acompanham pela NET Claro, canal 9 ou 527 HD. E aí tem Belo Horizonte, mas tem também a simpática, histórica Sabará, aqui perto de BH. Tem também outra cidade muito próxima, que é um charme só, Nova Lima. Beijo e abraço para Betim Contagem, cidades importantes aqui na região metropolitana. Depois a gente pega o caminho para o Rio de Janeiro e meu alô vai para Juiz de Fora. Tem também Ipatinga ligada conosco, no Vale do Aço, e tem também Governador Valadares. E é claro, né, gente, o Triângulo Mineiro não podia ficar de fora. Uberaba e Uberlândia, cidades importantes que eu mando também um alô especial, tá bom? Agora, você que nos acompanha pelo YouTube, vamos fazer o seguinte, entra no chat, coloca o seu nome, diz de onde você nos acompanha, faça a sua crítica, sugestão, vamos construir juntos e juntas o nosso canal Viver Brasil. Tá combinado? O BH Todo Dia é uma revista, gente, e uma revista que traz para você cultura, cidadania, traz também educação, traz negócios, traz muita coisa, comportamento e por aí vai. E é de BH para o mundo. E é por isso, que eu tenho sempre aqui para compor essa revista pessoas, com ideias, com histórias maravilhosas que vão abrindo os nossos horizontes. E hoje não é diferente. Então, temos convidadas e convidado. Primeira delas é a Mariana Falcão. Mariana é arquiteta e uma das fundadoras do coletivo AU, que a gente vai conhecer direitinho. Obrigado pela presença, viu, Mariana? Obrigada, eu que agradeço pelo convite. Muito bem. Ao lado dela, ali no palco, onde as estrelas se encontram aqui no nosso programa, a gente tem a presença dele, que já esteve conosco, inclusive no ano passado, nesse mesmo período, e aí fez um sucesso só, um cara muito bacana, que eu já conheço há um tempo, trabalhamos juntos na TV Horizonte, e é um professor maravilhoso, educador, professor e teólogo, Eduardo Machado. Eduardo, obrigado, prazer em revê-lo. Alegria estar aqui com vocês. Tamo junto. Tamo junto. E para fechar, a trinca ali, a gente tem a presença dela, que tem uma história muito bacana, muito bonita, com a família e com as receitas, principalmente da avó. Ela é advogada, empresária e cofundadora da Bendi, que é a Juliele Santos. Tá boa, Juliele? Tudo ótimo. Prazer, Elia. Prazer, pessoal de casa. Muito bacana. Obrigada pela oportunidade. E bonita história, tá? Nós vamos conhecê-la um pouquinho mais hoje, tá bom? Bom, mas eu começo contigo, Mariana. Início do programa, eu gosto de chamar as pessoas para o famoso cafezinho do mineiro. E aí eu quero saber de você. Você nasceu em Belo Horizonte, você vem do interior, você é uma forasteira das Gerais. Como é que é a sua história, Mariana? Não, eu sou Belo Horizontina mesmo. Acho que na minha família eu sou a 2ª geração nascida em Belo Horizonte. Meus avós todos são do interior, Montes Claros, Santos Dumont. Olha só, Montes Claros e Santos Dumont, bem diferente, lugares bem longe, distantes, inclusive, sim. né? Tem também raiz aí em Pernambuco, cidade de Pombos, né? Uhum. Mas nasci em Belo Horizonte, no bairro Carlos Prates.
Sim. Então, considero ali o Padre Eustáquio, Carlos Prates, uma parte assim, importante da minha história. Meu território. Aí, ó. Tamo junto então também. Muito legal. Vamos falando em território, aproveitar que o Sim. Eduardo falou. 2 lugares que, né, que mexem com você, que fazem parte da sua história com a cidade. Bom, acho que não posso deixar de falar do bairro Serra, que é o bairro onde eu passei a maior parte da minha vida. Então, é um bairro que eu me identifico, assim, né? Tenho ali minha identidade, minhas raízes, assim, né? Tá aí atrás de você, ó. Você sentou exatamente próximo a ele. Exatamente. Olha lá, tem o bairro e tem o aglomerado, né? Com a comunidade da Serra ali também. Que eu acho que é, na verdade, a parte mais interessante do bairro, né? Que é um bairro, assim, de multiplicidade, né? Você tem múltiplos perfis ali, eu acho que isso que justamente traz mais riqueza para a área, né? Com muita vitalidade, com muita oferta, comércio, né? Uma variedade de serviços. Eu e meu marido, a gente brinca que a gente pode morar na Serra e ficar ali, não precisa nem Sim, sair. exatamente. Que eu acho que a É gente muito tem... intenso mesmo, né? Exatamente, a gente tem ali tudo, né, que a gente precisa, escola, supermercado, então... Tem até rádio. Tem até rádio, exatamente. Nossa querida Rádio Favela, autêntica, né? Isso mesmo. A Rádio 98 também tá ali, né? Isso. E acho que, para falar também né, de outro lugar especial, eu falo da Serra do Curral, assim, que eu acho que também Por quê? cresci... Primeiro porque essa vista era a vista da janela do meu quarto, então eu acordava vendo a Serra do Curral, que aos pouquinhos foi sendo tapada ali por algumas edificações muito altas. Uhum. Eu acho que recentemente a gente, né, passou por esse processo aí de ver uma mobilização social na cidade, né, em defesa da Serra, então... Não dá para ficar tranquilo também, não é? Exatamente. Nós temos que continuar essa mobilização, a ameaça Exatamente. continua, Isso. né? E então eu acho que é pegar essa parte assim da nossa identidade, valorizar e colocá-la como protagonista mesmo assim desse discurso assim no momento, né? Então são 2 lugares, 2 serras, né? O bairro Serra e a Serra do Curral. É uma mulher das montanhas, Exatamente. né? Montanhesa. E aí, quando sai dessas montanhas, o que te dá saudade? Eu acho que as pessoas. Eu fiquei até pensando assim se seria algum lugar especial, mas eu acho que os belo-horizontinos, os mineiros, eles são muito acolhedores. E quando a gente sai daqui, a gente estranha um pouco. Quando a gente recebe alguém de fora, as pessoas costumam falar, nossa, eu fui muito bem recebida, né? Vocês acolhem, vocês têm muito orgulho, né? Gostam de mostrar a praia dos mineiros, que são os bares, né? Uhum. O Mercado Central, enfim, o conjunto arquitetônico da Pampulha, tantas edificações assim, memoráveis que eu acho que a nossa cidade tem, mas eu acho que isso tudo ganha mais importância por conta das pessoas. Então, acho que o que eu sinto falta é mesmo desse acolhimento, assim, desse calor que eu acho que os belo-horizontinos e os mineiros, de maneira geral, têm. Mas olha só, Mariana, essa cidade, né, que a gente vive, que nós estamos nela, tem quase 3 milhões de habitantes, né? Tem violência, tem trânsito caótico, não é? Tem, né, muita confusão, poluição. Mesmo assim, a gente não perdeu esse jeito mineiro aí que você está colocando, não? Eu acho que isso, assim, faz parte de, né, momentos que a gente passa, momento econômico, problemas de planejamento urbano, né? A gente está falando de uma cidade que foi planejada para um número de habitantes e que excedeu em muito isso, né? Então, a gente tem que considerar todas essas variantes, né? Mas eu acho que, talvez até por ser uma cidade feita, né, por nossos antepassados aí, né, que vieram todos do interior e que estão ali dando uma nova identidade para esse espaço, né? Eu acho que a gente tem também uma cumplicidade, uma vontade de que ela cresça, né? De que ela melhore. Eu acho que vai muito por aí. Roça Iluminada. Isso mesmo. Vamos lá, vou te colocar numa fria. Ah, Você acabou de conhecer o Eduardo, sim. né? Pelo jeito dele. Ele falou do Carlos Prates, né? Mas será que ele é de Belo Horizonte? Será que ele veio do interior? Ele é de fora de Minas Gerais? O que você percebe assim, hein? Eu arrisco dizer que ele, talvez a primeira geração da família em Belo Horizonte, você falou do Carlos Prates, que é um bairro ali que eram, né, dos operários da capital, né, da nova tradicional, capital. residencial, muito tradicional, né? muito antigo, né? Então arrisco dizer que é um Belo Horizontino, sim. Ele falou com muita paixão do bairro. E aí, Eduardo? Belo Horizontino. Da Gema. Só que quando eu falei Carlos Prates, eu estava me referindo a hoje. Eu moro no Caiçara, que está vizinho, né? Já há bastante tempo no Caiçara. Mas eu nasci no circuito ali, Santo André, Bonfim, Lagoinha, e cresci ali, né? O fundo da minha casa, o quintal da minha casa, o muro da minha casa era o início da Pedreira Prado Lopes, né? Numa época em que a gente jogava futebol ali com a meninada,
Eu era moleque de rua, numa época que ser moleque tá na rua era a coisa mais saudável do mundo, né? A rua era... Lugar seguro. Era o lugar da gente. Da sociabilidade, né? Então, Belo Horizonte, para mim, naquela época, e ainda hoje ainda guardo um pouco disso, esses núcleos de bairros, né? Esses aglomerados de bairros, eles tinham uma característica muito de cidade do interior, né? Todo mundo conhecia todo mundo, Isso. as portas estavam sempre todo mundo abertas olhava pra todo mundo, né? né? Corria o olho. Sabe, olha tal pessoa, olha a criança ali, né? Fulano, o filho da fulano, não sei o quê e tal. Tinha toda uma relação afetiva ali que permanecia, né? Eu brinco que eu tinha muitas mães pela rua, pro bem e pro mal, porque dava notícia de tudo. Né? Se aprontasse alguma coisa, a notícia chegava rápido em casa. Mas Belo Horizonte, para mim, tem um pouco ainda essa característica dos bairros. Né? Quando você vai, por exemplo, Santa Efigênia, Santa Teresa, Alagoinha, ali na região da Alagoinha, no Santo André, o próprio Caiçara, sim, apesar de ser um bairro relativamente novo, né? Quando eu morava no Santo André, do fundo da minha casa eu via o Caiçara lá no alto. Uhum. E era um descampado. Sim. Não tinha nada, né? Eu me lembro que do prédio mais alto que tinha lá era uma caixa d'água daquele conjunto habitacional que foi feito para os expedicionários e tal. Você via que hoje eu estou plantado lá no meio daquela paisagem, né? A minha paisagem de infância, eu moro nela hoje. Mora nela hoje. Legal isso, hein? Isso que gostoso. memória bonita, hein? É gostoso isso. Né? Vamos lá, você já veio outras vezes aqui e a gente muda de acordo com a nossa vida, de acordo com o dia, e podem mudar os lugares, né, que você hoje pensa como referência de Belo Horizonte para você. Vamos falar um pouco de pelo menos dois, assim. Olha, é engraçado, parece ser contraditório, mas para mim está tudo muito junto. Igreja e boteco. O sagrado e o profano. Sagrado e profano. Né? Está lá até hoje a igreja Nossa Senhora da Conceição da Lagoinha. Né? Eu estudei no colégio paroquial Nossa Senhora da Conceição, que era o colégio da paróquia, e eu tive uma experiência curiosa, porque eu terminei o 3º ano em dezembro, e em fevereiro eu era professor nesse mesmo colégio. Fui contratado, eu dei aula para colega meu que tomou bomba. Isso mesmo. Você entendeu? Então eu emendei ali e fiquei lá até o colégio fechar, né? Meados dos anos 80. E depois continuei minha carreira como professor. Eu comecei, você lembrou aí, muito cedo, né, como professor, porque eu já fiz a ligação direta. Meu primeiro dia de sala de aula como professor foi o primeiro dia também na faculdade. Nossa. Na UFMG, quando eu fiz o curso de letras. Uhum. Foi o primeiro curso que eu fiz. Dia inesquecível, hein? Foi... Frio na barriga, né? Para dar aula pela primeira vez, imagina, né? E descobrindo a universidade. Quase da idade de muitos dos meus alunos. Exato. Né? Você imagina, isso foi em 1974. Em 74 eu dei aula para a turma de 3º ano do hoje ensino médio. Eles tinham 17 anos. Você tinha 18. Conta aí. Faz a conta, são os meus alunos. Aí, professor que sofreu bullying, né? Então foi uma experiência muito gostosa. E a Lagoinha. E o boteco? Pois é, ao redor da igreja, a Lagoinha. Os botecos da Lagoinha, né? A turma os Leões da Lagoinha, que era o bloco que desfilava no carnaval, homens vestidos de mulher. E eu nunca fiz diferença entre as alegrias que eu vivia na experiência religiosa, que é uma experiência de alegria, né? De profunda alegria, e era um contraste, sim, porque a nossa educação religiosa, já naquele tempo, era pesada, né? Eu me lembro de um cascudo que eu tomei da minha avó, porque numa sexta-feira da Paixão eu passei perto dela subiando. Sim, não podia. Sim. Você não podia. Não podia. Era uma coisa... Você me falou das imagens fechava também. tudo. As imagens dentro da igreja pesadas, roxo, né? As imagens todas cobertas com um pano roxo, os bares fechavam e tudo. Isso rádio saía do ar, não podia ter. Isso tocava marcha fúnebre ou marchas o dia inteiro. Era uma coisa muito pesada. Eu sobrevivi a isso, né? Graças, muitas vezes, a essa capacidade de perceber que a alegria vivida como experiência de fé, de profissão de fé, ela abraça a vida, ela não fica isolada dentro de um lugar. A vida é muito mais ampla do que a gente possa imaginar, né? E daí, então, o boteco. E nessa alegria cabe o boteco, né? E Belo Horizonte é uma cidade privilegiada porque o formato de tabuleiro que ela tem, principalmente na região central,
favorece ter esquina. Onde tem esquina tem um boteco. Isso. Lá no meu bairro de Santo André tinha o bar do Tião, tinha o bar do Zé Tiragosto, tinha não sei o quê, que era um ponto de encontro, era a nossa praia. Isso, né? isso Saudável, mesmo. gostoso aquilo, de ter essa experiência muito saudável. Por Então, isso que a pra mim- ditadura militar não gostava disso, Não né? Das gostava, esquinas, não dos gostava disso. encontros, né? Não, as esquinas Mandava rodar. dali E aí, vamos andando. nasciam canções, provavelmente bandas como a Sepultura ali do Santa bar- Teresa. Santa Teresa, do Bar do Bolão, né? Dali nasceram revoluções, nasceram partidos políticos, né? Quer dizer, a esquina é o lugar desse entroncamento e a praça é o lugar onde se encontram todas as esquinas, né? E ali a gente vivia essa experiência de humanização, da gente se humanizar, encontrar com o outro, conversar com o outro, essa coisa mais democrática do mundo. Então, para mim, esses dois espaços, né, são muito simbólicos. E fazem Igreja parte da mineiridade. faz né? muita parte. No interior, quando você sai de Belo Horizonte e vai no interior, o que você encontra nas pequenas cidades? Uma praça, uma igreja e ao redor Os bares, os botecos, bares, armazém, né? a venda. Que vende tudo, né? A venda. Vende a pinga, mas vende o tecido. Muito Vende bom. tudo. Saindo de Minas, Eduardo, o que você sente falta? De voltar. Simples assim. Mineiro adora viajar, mas ele gosta muito de voltar também. É Né? verdade. E, na verdade, toda vez que viaja, a gente faz o contraponto das coisas que a gente tem aqui. Eu me lembro há um tempo atrás, uma viagem. Eu sou estradeiro, adoro pegar estrada. Pra você ter uma ideia, eu já peguei meu carro aqui em Belo Horizonte com a minha mulher e um casal de amigos, foi parar em Buenos Aires, Não de acredito. carro. É mesmo? 25 dias na estrada e tal. Eu sou daqueles que viajam assim, eu vou. Pra onde? Viajar, estar na estrada, para mim é parte da viagem, não tem pressa. Isso. Né? E eu estava indo pro lado ali do Rio de Janeiro, e ali entre rios, entrei por aquela estradinha ali, aí vi uma placa. A placa era interessante porque era um violão, e o braço do violão era a seta da placa. E estava escrito assim, a cidade chama-se, vai me subir o nome aqui agora, não é possível. Tudo Sumiu. bem. Uhum. Capital Brasileira da Seresta. Melhor placa impossível, né? Eu falei, mas esse povo é muito atrevido, eles não conhecem Diamantina, não? Vou lá para conferir isso. Entrei na seta do violão e fui lá, fiquei lá 3 dias. 3 dias. E aí? Curtindo. Seresta é boa? Seresta, a cidade toda. A cidade, para você ter uma ideia, eu vou lembrar o nome, daqui a pouquinho eu te falo. A cidade é tão interessante porque as casas da cidade não tem número, ela tem uma plaquinha com verso serenata. Que lindo isso. Eu fiquei hospedado numa pousada cujo endereço era Tornei-me um Ébrio. Gente do céu! Para todo lado tem Museu da Seresta. Que barato, muito É bom. muito interessante. Ali naquela região de Entre Rios, Vassouras, por ali. Tá bom, legal. Quando eu volto para Belo Horizonte, já imediatamente, não, vou lá ver a Vesperata, tem que ir lá em Diamantina, para também perceber que nas minhas raízes isso está presente. Então o mineiro gosta muito disso, de fazer esse contraponto, conhecer coisas novas, adoro conhecer coisas novas, mas ao mesmo tempo perceber, aqui também nós temos, a gente Ótimo. tem coisa aqui. Muito bom. Eduardo, E a cidade chama Conservatória. Conservatória? Conservatória. Que barato. Podendo, não percam a chance. Tá maravilhoso. Capital da Seresta. Capital brasileira da Seresta. Brasileira, né? Nem mineira, é Brasileira, brasileira. Muito bom. Você está aí do lado da Juliele. E pelo jeito dela, será que ela é de BH? Será que ela é do interior? Ou é de fora, hein, Eduardo? Podendo assim, eu diria que era do sul. Do sul, né? Do sul. É, boa. Blumenau. Eu acho uma boa proposta. E aí, vamos lá. Errou feio. Mineirinha, Belo Horizontina com muito orgulho. É mesmo, Juliana. Trio de Belo Horizonte. Belo Horizontinos. Mas a família tem raiz no interior de Minas? Como é que é? De BH Tem. mesmo? Primeiramente, queria falar que quem está com frio na barriga aqui sou eu, professor, depois de escutar tantas histórias aqui. Não sei se a minha vai ser tão interessante. Claro que sim. Mas Todas as vamos lá. histórias são boas. Todas Fique as tranquilo. histórias são boas, Vamos lá, então, na realidade, eu tenho uma história de vida um pouco diferente. E a minha mãe biológica, na realidade, ela tem raízes no norte de Minas, então tem um sangue aí do norte. Do norte, isso. Mas a minha mãe de criação, na realidade, ela veio de Aimorés, que Sim. é, inclusive, a filha de minha avó, querida vovó Lucília, né? Então, minha mãe
ela é de Amorés e minha mãe biológica do Norte de Do Minas. Norte de então eu Minas. tenho esse... Isso, Vale do Rio Doce, Norte de Minas. Eu tenho esse histórico aí. Muito Posso legal. dizer que eu tive esse privilégio de ter essa misturinha. Muito bom. Belo Horizonte, vamos lá. Me leva para passear em 2 lugares de BH que você gosta. Primeiramente, Mercado Central. Por que o mercado? Eu sou aquela mineira que, assim, sou a defensora da nossa comida. Para mim, não tem comida melhor do que a nossa. Por que será Quem que você é discorda defensora tá da nossa errado. comida, hein? E, na minha modesta opinião, quem discorda está completamente errado. Também acho. Quem Tô se contigo. arrisca a fazer nosso pão de queijo nunca consegue... Sucesso. Nunca Não. consegue Tem que sucesso. mudar de nome. Aquele negócio que vende no Rio, em São Paulo, não é pão de queijo. Exatamente, é outra coisa. Mas, enfim, o Mercado Central, para mim, sempre foi casa. Desde pequena, meus irmãos me levam para passear naqueles corredores e aqueles cheiros. Enfim, para mim, quando eu penso em lugares e memória, é o Mercado Central, sem sombra de dúvidas. Você pesquisa no Mercado Central? Com tipo certeza. assim, doce, vou lá experimentar, né? Com certeza, né? Um dos pontos, assim, que eu acho que, como mineiro, a gente tem que levantar bandeira mesmo, essa nossa ancestralidade, essa nossa... o artesanal, sabe? Isso. E lá tem muito disso, né? Os nossos queijinhos são os melhores, inclusive. Uhum. Enfim, então eu sempre estou lá para realmente fazer essa pesquisa, mas também tem essa memória de infância para mim, Muito bom. de crescer lá dentro. E o outro lugar? E o outro lugar é a Praça do Papa. Por que a Praça do Papa? Desde pequena eu brinco lá, faço piquenique, sabe? Então, assim, peguei vários momentos daquela praça, já participei de shows, enfim, para mim também tem essa memória afetiva, sem, né, dizer que tem uma vista maravilhosa. Isso. Então, Juliana, você falou um negócio muito legal. A Praça do Papa já teve mais espetáculos ali, já né? Show, teatro, grupo Galpão Sim. apresentando. A gente precisa ocupar mais aquela praça, né? É muito bonita. Exato. Quando sai de BH, de Minas Gerais, o que você sente saudade? Do pão de queijo. Sincero, hein? Gostei de ver. Eles queriam falar a mesma coisa, ficaram meio sem graça, né? Pois é, eu também acho, porque Queria falar de assim, comida, né? Há um mês atrás eu estive em São Paulo e do lado do apart hotel onde eu fiquei tinha lá uma lanchonete arrumadinha, bonitinha, e uma placa, o melhor pão de queijo do Brasil. ai, Não. Fui lá conferir. Fiz o pão de queijo, uma delícia. Sério? O pior é que era uma delícia. Aí fui conversar, eu Claro. gosto de prosear, né? Uhum. Os donos são de São Roque. Aí tá explicado, tá, Aí né? pronto, né? Leva o queijo pra lá. Serra da Canastra. É, Aí exatamente. ficou fácil. Muito bom. Então, pão de queijo. É Vou isso. deixar assim, porque também muito do que eles falaram eu me vi dentro. Isso. E a alimentação, né? A comida tem uma memória afetiva muito grande, né? Tem, com E você vai certeza. falar da sua memória já já. Sim, tá para bom? mim a comida sempre foi muito importante. Muito bom. Ó, nós podemos terminar o bloco, mas eu não posso terminar sem antes dar uma passeada. Tem que ser rapidinho, Eduardo. Sua camisa. Que paisagem é essa aí? Eu fiquei curioso. É meu berço. É, né? Pedreira Prado Lopes. Cara, maravilhosa. É uma foto que foi feita no Silk e para mim traduz muito daquilo que eu experimentei na infância, né? O convívio democrático, aberto, bonito, o aprendizado mútuo, né? De ver o menino lá do aglomerado, a gente fala aglomerado, da favela, Isso. que era companheiro do futebol, aquela coisa toda, às vezes me encontrava com ele lá no grupo escolar, Carlos Góes, ali na rua Mendes de Oliveira, né? Eu aprendi muito com isso, tenho muito orgulho dessa experiência. Parabéns, viu? Bonito. Parabéns, Tá muito vestindo bonito. essa história. Vamos para o intervalo, né? Daqui a pouco a gente volta. Maestro, nossos comerciais, por favor.